Exportação de café solúvel do Brasil cresce 5% no acumulado do ano. Plantio de milho primeira safra 2018-2019 no Brasil atinge 58,7% da área estimada. Exportação de arroz bate recorde em outubro e atinge maior marca do ano. Colheita de trigo no Paraná alcança 98% da área. Olá, muito boa tarde para você. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós começamos esta edição do Agricultura BR destacando a soja. O Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, divulgou hoje o seu relatório semanal de safras e aponta um avanço de 7 pontos percentuais para o plantio de soja no Paraná. De acordo com o DERAL, você vê na sua tela que já foram plantadas 95% da área semeada para o Paraná, de uma área prevista de 5.450.000 hectares. A condição dessas lavouras que foram recém-implantadas é muito boa para a maior parte delas. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, até o momento 97% das lavouras já semeadas se encontram em boas condições. Apenas 3% delas têm uma condição considerada média. Ainda sobre as lavouras, o DERAL aponta que a germinação já está em 8% no estado, enquanto você vê aí que 75% dessa soja que já foi plantada da safra 2018-2019 no estado está em desenvolvimento vegetativo, 14% em floração e 3% dessa soja plantada está em frutificação. E hoje, devido ao feriado em São Paulo da Consciência Negra, não temos mercado, não temos bolsa, mas nós conferimos agora os preços pagos para a saca de 60 quilos da soja, que são puxados pelos preços de Chicago. Você confere comigo na sua tela o preço pago para a soja no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, que nesta terça-feira opera em linha com a saca sendo negociada R$ 86,00 por saca. Vamos agora aos destaques do mercado internacional. A soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda nesta segunda-feira, depois de uma tentativa frustrada de negociação entre China e Estados Unidos no último fim de semana. Relembrando, na sexta, o mercado operava em alta diante da expectativa desse encontro. Porém, o encontro não foi visto como positivo e isso fez com que a semana já abrisse com a soja em queda na Bolsa norte-americana. No início dos negócios desta terça-feira, o movimento de baixa continuava. Vamos acompanhar como estão os negócios neste momento, então. Soja já reverte a queda vista no início desta terça-feira e agora vem recuperando um pouquinho. Os contratos com vencimento em janeiro operam a $8,76 mais 4 por bushel. Posição de março, $8,90 mais 2. Contratos com vencimento em maio do ano que vem a $9,03 mais 6 por bushel, enquanto a soja para entrega em julho, $9,15 mais 6. E o primeiro foco de ferrugem asiática no estado do Mato Grosso do Sul foi encontrado nesta segunda-feira, dia 19 de novembro, em um foco da Fundação MS. Quem faz o alerta é um pesquisador de lá. Confira. Eu me chamo Fernando Grigoli, sou pesquisador de proteção de plantas da Fundação MS aqui em Maracaju, Mato Grosso do Sul. E a gente encontrou aqui na área experimental da Fundação MS o primeiro foco de ferrugem oficial de Mato Grosso do Sul. Esse foco de ferrugem foi encontrado numa cultivar 6410 e Pro, semeada na segunda quinzena de setembro, que está iniciando o enchimento de grão. Então, o objetivo desse alerta é que todos reforcem os manejos com fungicida, que façam as aplicações de fungicida nos momentos adequados, respeitem o intervalo de aplicação
para não passar de 14 dias, para conseguir um controle adequado da doença. O foco é inicial, a severidade ainda é baixa, mas o desenvolvimento da doença depende das ações que a gente tomar agora. Então, mantenham os programas de fungicida, façam as aplicações de acordo com os planejamentos, cuidado com as condições climáticas para não ter intervalos muito longos e, obviamente, ajustem a tecnologia de aplicação para cada realidade, para cada situação, para a gente conseguir ter o máximo de controle do alvo. Então, dessa forma, a gente vai conseguir segurar o desenvolvimento da doença e garantir os altos índices de produtividade que a gente espera aqui na região. O assunto por aqui agora é milho. A gente dá uma olhadinha em como vem a semeadura do milho de primeira safra na região centro-sul do país, que é a principal produtora do cereal na safra de verão. De olho na tela, então, os dados da consultoria Safras e Mercado. Veja que o plantio até estes últimos dias já passou da metade prevista. A área estimada para o cultivo do cereal na safra de verão, nesta temporada 18-19, é de 4.107.000 hectares. De acordo com Safras e Mercado, a região centro-sul do Brasil, ou melhor dizendo, o Brasil inteiro, totalizando o território, já cultivou 58,7% dessa área prevista. O levantamento das Safras e Mercado trouxe como está a semeadura de milho por regiões. Veja que na região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul já teve a área semeada de 45% da área prevista de 1.155.000 hectares. Em Goiás, 30% da área esperada está semeada, que é uma área de 278.000 hectares. Já no estado do Mato Grosso, os produtores cultivaram 5% da área prevista de 47.000 hectares. Vamos agora aos números atualizados do plantio do milho na região sudeste do Brasil. Dados da Safras e Mercado. Veja só, São Paulo já cultivou 65% da área prevista para o milho de primeira safra. Lembrando que o estado tem uma previsão de semear 379.000 hectares. Ao lado a gente vê Minas Gerais, que já concluiu 24% do plantio previsto. O estado mineiro tem uma área maior destinada ao milho, bem maior do que o estado de São Paulo, devem cultivar 1.035.000 hectares nesta primeira safra. E nós conferimos agora os dados das Safras e Mercados para a região sul do país. Começamos agora na sua tela pela região do Rio Grande do Sul, que já atingiu 84% da área estimada de 1.155.000 hectares. No estado de Santa Catarina, a semeadura alcança 68% da área prevista de 657.000 hectares. Já o Paraná, de acordo com as Safras e Mercados, o cultivo chega a 81% da área de 498.000 hectares previstos. E nós começamos esta edição do Agricultura BR trazendo dados sobre o relatório semanal das safras no Paraná, divulgados hoje pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL. E, de acordo com o DERAL, o Paraná apresentou um avanço de 1 ponto percentual na semana para o plantio de milho no estado. Confira comigo os dados que o DERAL trouxe sobre o plantio de milho primeira safra 2018-2019 no Paraná, que já alcança 99% da área semeada para uma área prevista de 352.800 hectares. Vamos agora às informações de condição dessas lavouras para o estado paranaense. O estado recebeu chuvas significativas nos últimos períodos, garantindo, portanto, uma boa implantação. De acordo com o DERAL, boas condições representam 96% da área plantada. E aquelas lavouras de milho cultivadas nesta safra de verão, que estão em condições médias, somam 4%. Ainda de acordo com os dados, segundo as lavouras do estado do Paraná estão em 1% de germinação.
O restante, você vê comigo, 86% das lavouras de milho primeira safra 2018-2019 no Paraná estão em desenvolvimento vegetativo, 12% em floração e 1% em frutificação. De olho agora nos números internacionais do mercado do milho. Vamos direto para a Bolsa de Chicago acompanhar os negócios nesta terça-feira. Milho vem negociado em campo positivo no dia de hoje. A alta é bem tímida, mas os negócios vêm sim no azul. Contratos com vencimento em dezembro operam a $3,62 mais 6 por bushel. Milho negociado em Chicago para março, $3,73 mais 6. Contratos com vencimento em maio de 2019 são negociados agora a $3,81 mais 2 por bushel, enquanto a posição de julho vem a $3,88 por bushel. E atenção para você, telespectador da região sul do país, trazemos agora as informações sobre o clima na sua região, direto da Somar Meteorologia com a Juliana Rezende. Confira. Ao longo desta semana, uma massa de ar mais seco atua na maior parte da região sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, favorece o predomínio de sol. É por isso que as condições de umidade do solo caíram um pouco ao longo dos últimos períodos. A umidade agora varia em torno de 70% a 80% nesses próximos dias. Predomínio de sol, então, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Somente volta a chover a partir de quinta, sexta-feira, com a aproximação de uma nova frente fria, que traz pancadas de chuva entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas a chuva mais expressiva fica concentrada no estado paranaense. A partir da semana seguinte, a chuva perde cada vez mais intensidade no Rio Grande do Sul, todo o interior da região também, norte, leste do Paraná e até leste de Santa Catarina ainda seguem recebendo pancadas mais frequentes. Isso por conta da circulação dos ventos na costa da região, que acaba transportando um pouco mais de umidade e favorecendo a formação de nuvens carregadas. Até pelo menos o comecinho de dezembro, chuvas muito fracas nos 3 estados da região sul, então favorecendo os produtores que ainda estão em fase de plantio e até colheita das culturas de inverno da região sul. Veja daqui a pouco no Agricultura BR, exportação de café solúvel do Brasil cresce 5% no acumulado do ano. E você confere ainda que a Europa corresponde a 32% do consumo mundial do café. Antes do intervalo, você fica com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Na pauta de hoje vamos conversar com Giovanni Pastri, que é médico veterinário e gerente técnico Virbac. Giovanni, no que se refere à mineralização, muitos pecuaristas nos questionam que já oferece via coxo o sal mineral. Explica pra gente por que é tão importante o complemento da mineralização tradicional com a aplicação do fosfosal. Então, Francisco, a mineralização via oral ela é muito importante já tradicionalmente que a gente vê na pecuária nacional e todo o gado tem importância de receber mineralização oral. Porém, a utilização do fosfosal, ele vem para complementar essa mineralização oral. Por que é importante isso? Porque na mineralização tradicional via oral, a gente não tem uma uniformidade de consumo entre os animais. A gente tem lá um lote de animais, vamos supor lá que eu tenha 100 animais no lote. Eu vou ter animais comendo uma quantidade adequada de sal mineral e outros animais que muitas vezes são animais dominados no lote, que eles acabam não tendo o mesmo acesso a esse coxo e não tendo a oportunidade de estar ingerindo esse suplemento mineral. Consequentemente, eu não tenho uma uniformidade de desempenho desses animais. Então eu tenho animais dentro do mesmo lote com excelente desempenho e tem animais que acabam ingerindo uma quantidade menor dessa mistura oferecida no coxo, que às vezes acabam não tendo a mesma chance de desempenho que um outro animal que ingeriu uma quantidade adequada. Por isso a utilização do fosfosal. O que é o fosfosal? É um mineral que ele tem na composição, um mineral injetável que tem fósforo na composição, a gente tem selênio, tem cobre, tem potássio, magnésio, que quando eu utilizo ele de forma injetável, eu garanto que todos os animais recebam esse produto. Consequentemente, eu vou uniformizar o desempenho deles. Então, eu tenho um complemento da utilização do mineral no coxo de forma injetável e com isso eu consigo uniformizar o desempenho e o meu rendimento no lote com certeza tende a ser maior com a utilização do fosfosal.
Obrigado, Giovani. E o mais importante, amigo pecuarista, a rentabilidade da sua propriedade é garantida. Obrigado a todos. E a vida sossegou. Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta e atenção setor da cafeicultura nacional para os números do desempenho das exportações do grão pelo Brasil. Dados do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, mostram que no acumulado desse ano de 2018, o Brasil enviou mais café solúvel ao exterior do que fez no acumulado do ano de 2017. Os números mais recentes trazem em destaque o mês de outubro, que fechou com embarques na ordem de 215.700 sacas de 215.700 sacas, melhor dizendo, de 60 quilos de café solúvel. No acumulado do ano de 2018, no gráfico à direita, você vê que os embarques já somam 3 milhões de sacas, um volume superior ao embarcado entre janeiro e outubro de 2017, que fechou o período com 2.860.000 sacas de café solúvel embarcados. Isso representa uma alta superior a 5% de um ano para outro. Já em relação à receita, o Secafé aponta uma queda de 6,4% no acumulado deste ano, na comparação com o acumulado do ano passado. Veja que em outubro deste ano já se teve receita pelas exportações de café solúvel do Brasil, 31.813.000 dólares. No acumulado do ano, já chega a 493.900.000 dólares, enquanto em janeiro a outubro do ano passado, acumulado do ano passado, haviam sido já retidos pela Receita 527.800.000 dólares, então uma queda de 6,4% na comparação com este período. Essa queda é explicada pelo valor pago pela saca de 60 quilos do café, que apesar do volume ter sido maior, teve um valor mais baixo, por isso a receita no acumulado do ano foi menor que a do ano passado. De acordo com dados do Secafé, cada saca foi vendida em média por 164 dólares e 24 centavos. Agora, independente deste número aqui, ainda assim o café solúvel passa a representar a segunda pauta de exportação do café aqui no Brasil, ficando atrás apenas do grão arábica, que responde por 85% dos embarques feitos ao exterior. 81,5% foi a representatividade do arábica, portanto, no acumulado do ano pelo Brasil. O café solúvel está à frente do café robusta e de outras industrializações do café, aparece em segundo lugar, então, respondendo por quase 11% dos embarques feitos. Seguimos falando de café por aqui, vamos agora aos números do consumo de café feitos pela Embrapa Café, instituição muito respeitada no Brasil, que fez, portanto, esse estudo que mostrou qual foi o consumo do grão no mundo no ano de 2017. Os números mostram que o mundo tem aumentado o seu consumo pela bebida. De acordo com essa pesquisa, em 2017, o mundo consumiu 162.200.000 sacas de 60 quilos do grão, mostrando uma alta, portanto, de 1,8% em relação a 2016, que fechou com o consumo mundial na ordem de 159.300.000 sacas. E a Europa, que é o maior bloco consumidor mundial do café, apresenta um consumo de mais de 30% da bebida em todo o mundo. Veja os dados que a Embrapa Café trouxe sobre o consumo de café na Europa, que foi responsável pelo consumo de 52.300.000 sacas em 2017, o que representa 32,25% de todo o consumo mundial. Vamos agora saber dos números divulgados por essa pesquisa no que diz respeito ao consumo
por continente. Você de casa acompanhe conosco na tela os números divulgados pela Embrapa Café. Veja que a Ásia e a Oceania consumiram juntas 35 milhões e 800 mil sacas de 60 quilos do grão, respondendo por mais de 22% de todo o café consumido no mundo em 2017. A América do Norte apareceu em segundo lugar, sozinha, consumindo 30 milhões e 300 mil sacas do grão, 18,7% de tudo que foi consumido de café no mundo no ano passado. A América do Sul, somando os países que compõem este continente, consumiram 27 milhões de sacas, mais de 16%. A África teve um consumo de 11 milhões e 400 mil sacas do grão, 7% do total consumido. América Central e México juntos, 5 milhões e 300 mil, 3,25% de tudo aquilo que foi consumido em 2017. E em relação ao consumo mundial do café, a Embrapa ressalta que o Brasil, que é o maior produtor e também exportador do grão, embarcou neste ano mais de 60% da sua safra ao exterior. Você vê os dados que a Embrapa Café trouxe, que mostra que, com relação às exportações de café do Brasil, exclusivamente no período de janeiro a outubro deste ano, foram destinadas à Europa, o principal bloco consumidor mundial, como havia falado, 14 milhões 987 milhões de sacas de 60 quilos, que representam 54% das exportações brasileiras no período que estamos destacando aqui. Atenção agora para os números do mercado do café no mundo, trazendo em destaque agora o grão Robusta. A gente acompanha os negócios de olho na tela que traz as negociações para o Robusta hoje em Londres. Os negócios vêm operando em campo positivo no dia de hoje. Contrato de novembro subindo 0,31% agora, vindo a 1.614 dólares por tonelada. O café Robusta, ou também chamado de Conilon, é negociado hoje na Bolsa de Londres a 1.633 dólares por tonelada. A tonelada para entrega em março, 1.647 dólares, enquanto maio também subindo, vindo a 1.661 dólares por tonelada. E agora para você, telespectador da região sudeste do Brasil, trazemos a previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com a Juliana Rezende. No sudeste, o avanço de uma frente fria pela costa da região ajuda a manter as instabilidades mais frequentes. Os índices de umidade do solo seguem elevados na maior parte da região, favorecendo, então, as culturas que acabaram de ser plantadas e necessitam de bastante umidade no solo para garantir bom desenvolvimento. No decorrer dos próximos dias, como a frente fria vai seguir atuando próximo à costa da região, ajuda a manter, então, chuvas mais expressivas entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aos poucos, a chuva perde intensidade no estado de São Paulo e ainda tem risco até para alguns temporais de forma rápida e passageira na faixa sul e leste mineira. A partir da semana seguinte, vamos ter muita chuva na região sudeste entre os dias 25 e 29 de novembro. Previsão de pancadas fortes entre São Paulo, Minas Gerais, por conta dos ventos no alto da atmosfera que transportam muita umidade para a região, acabam favorecendo a formação de nuvens carregadas com potencial para garantir temporais de forma abrangentes na região sudeste. Mas na semana seguinte, esse cenário já muda. Vamos ter ainda períodos de tempo mais seco no estado de São Paulo, chuvas enfraquecendo. Mesmo cenário também acontece sul de Minas Gerais até o Triângulo Mineiro. Mas aí a chuva migra para o norte de Minas Gerais. E aí o risco para temporais aumenta em toda a metade norte mineira, principalmente entre o finalzinho de novembro e os primeiros dias do mês de dezembro. Então, a expectativa é de chuva voltando a avançar pela região sudeste já a partir dos próximos dias, cenário que mantém, então, as condições de tempo instável persistentes na maior parte das áreas produtoras da região. Veja daqui a pouco no Agricultura BR, produtores rurais são notificados por passivos do Fundo Rural. E ainda nesta edição, você confere a previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil. A gente volta depois do intervalo. Antes, você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado. Quando eu fiz a primeira vez, aí o gado melhorou de repente o leite, né? Foi uma
melhora assim surpreendente que quando eu pedi o rapaz, o Zezinho da Casa da Roça, ele trouxe o remédio para mim. Aí nós fez, em seguida o leite aumentou a base de 2 litros em média por vaca. Eu achei bom. Eu fiquei muito surpreendente com o remédio. Usei na primeira vez, sim. Aí já repeti ele 2 vezes, né? Só na vaca. A bezerrada melhorou bem mesmo, bem. Ficou bem cheinha, bem. Uai, igual eu usei aqui e teve resultado, eu queria que o pessoal também usasse, né? Para ver e comprovar também que valeu a pena. Se os amigos da região e outra região, se for o mesmo que eu usei, ele vai ter lucro, ele vai dar certo. Para mim teve um excelente lucro, assim, aumentou meu leite, né? E o que dá lucro a gente tem que falar, né? Poçosal você encontra na Casa da Roça, no município de Xinguara, Rua Duque de Caxias, número 62, Centro, próximo ao Banco do Bradesco. Você também encontra na cidade de Rio Maria e Floresta do Araguaia. Venha tomar um café conosco e conferir as ofertas e prazos. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Mesmo com a prorrogação do prazo de adesão ao refis do FunRural tendo se estendido até o dia 31 de dezembro, produtores rurais têm recebido notificação da Receita Federal sob o argumento de que teriam passivos junto ao fundo. E sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o advogado tributarista Joaquim Ferraz. Vamos conferir. O maior programa de regularização rural da história teve um resultado muito abaixo do que o governo esperava. Criado há um ano, o chamado refis do FunRural, o refinanciamento do FunRural, na verdade o Plano de Recuperação Rural, Programa de Recuperação Rural, rendeu para o governo não os 17 bilhões de reais esperados, mas pouco mais de 323 milhões até as últimas semanas do mês de outubro. Resumindo, a adesão foi muito baixa. Dos cerca de 18 mil devedores, apenas cerca de 6 mil fizeram adesão ao plano. O que causou isso? Reprogramação, prorrogação de prazo, medida provisória em cima de medida provisória. Bom, resumindo, aqui hoje nós temos o Dr. Joaquim Ferraz para explicar em que situação nos encontramos quando falamos de FunRural e de devedores do FunRural. Obrigado por ter vindo, Dr. Joaquim. Vamos falar um pouco sobre o que ocorreu nesse período, né? Muita prorrogação de prazo, muita medida provisória em cima de medida provisória. Isso confundiu o produtor rural? Boa tarde, Pulga. É sempre um prazer falar a ti e ao canal do Boi. Bom, o FunRural segue sendo um tributo com instabilidade jurídica. Na última década, fazendo um briefing da história legislativa do FunRural, ele já teve a sua constitucionalidade declarada no passado recente pelo Supremo Tribunal Federal, declarada inconstitucional no período de 5, 6 anos atrás, e agora, no passado recente, com uma série de medidas legislativas, projetos de lei, medidas provisórias, leis, que alteraram a essência dele como base de cálculo, alíquota, resolução do Senado, medidas provisórias que caducaram antes de que fossem votadas e convertidas em lei, e o fato legislativo mais recente é a prorrogação do prazo de adesão ao PRR para 31 de dezembro de 2018. Há mais uma novidade nesse cenário do FunRural, que é o início da atividade fiscalizatória da Receita Federal. Que já começou. A Receita já está procurando notificar os produtores. Os contribuintes estão sendo intimados a prestar esclarecimentos sobre o recolhimento do FunRural. A Receita Federal, eu costumo dizer que é educada. Dificilmente entra com o pé na porta do contribuinte.
a não ser numa situação de flagrância, né, de uma ilegalidade flagrante. Então, os contribuintes de fundo rural, os produtores rurais, os substitutos tributários, que são os compradores dos insumos do produto agropecuário, eles estão sendo intimados pela Receita Federal a prestar esclarecimentos sobre o fundo rural. Ele também está sendo intimado a, se houver um fato equivocado, uma interpretação, uma omissão em relação ao fundo rural, que ele corrija as GFIPs, que ele corrija a escrita contábil e faça a apresentação disso corrigido para a União. Isso diminui qualquer punição que incide sobre não declaração do que deve ao fundo rural. Sim, porque nessa hipótese a multa de mora será de apenas 20%, bem diferente da multa de sonegação fiscal, que pode chegar até 300%. Bom, nós temos em vigor hoje um prazo que termina em 31 de dezembro. Quem não fizer a adesão pode sofrer consequências mais graves. O senhor aconselharia rapidamente a adesão a esse chamado REFIS, ao Programa de Regularização Rural, ou é possível esperar? O cenário futuro do fundo rural ainda é bastante polêmico. E lhe explico por quê. Há um recurso admitido no Rio Grande do Sul para os tribunais superiores que discutirá a legalidade da cobrança retroativa do fundo rural sob o aspecto da fundamentação da resolução do Senado, que retirou do ordenamento jurídico, com efeitos retroativos, ou seja, ex tunc, a base de cálculo e a alíquota do fundo rural. Ou seja, o passado, segundo essa decisão, não pode ser cobrado. Isso vai ser apreciado, mais uma vez, pelas Cortes Superiores de Justiça. Por outro lado, não é possível precisar quando isso ocorrerá. E o produtor agora precisa acertar as contas com a Receita Federal ou obter decisão judicial ou administrativa que oriente o comportamento dele. Falando numa linguagem simples, trocando em miúdos, a Receita Federal está fazendo a fiscalização e os lançamentos dos débitos, as autuações, porque este é o dever dela. Inclusive, se ela não fizer, os agentes públicos responsáveis por isso podem sofrer responsabilização pessoal por deixar de fiscalizar. Há hoje o programa de regularização rural com baixíssima adesão. Aquele contribuinte que não quiser levar o assunto à frente, que precisa de certidão, que vai sofrer um impacto com a autuação, terá objetivamente que aderir ao PRR ou obter uma decisão judicial ou administrativa que oriente pelo não pagamento e pela não adesão. No sistema tributário a gente chama de suspender a exigibilidade dessa cobrança. Caso contrário, ele vai receber o auto de infração após a fiscalização pelo correio. Vamos então resumir. Ou consegue na justiça ou uma decisão administrativa qualquer, isentando nesse pagamento pelo menos por hora, ou faz a adesão ao REFIS, correto? Exato. Porque não há outra saída. Daqui para frente é só consequências pelo que está em vigor. Exato. Não há outra alternativa no momento. Exatamente. E, a longo prazo, o cenário ele é melhor do que o cenário atual que ele terá que enfrentar. E pagar para ver pode custar caro, porque o prazo de adesão ao PRR termina em 31 de dezembro. Se as Cortes Superiores, quando do julgamento desse recurso admitido, considerar que ele é constitucional e exigível, ou seja, o passado tem que ser pago, os benefícios do PRR não mais existirão. Ou seja, ele terá que pagar a dívida cheia, com todas as multas, com toda a correção, sem nenhuma redução prevista hoje no PRR. Ou seja, a princípio, alguma atitude o devedor deve tomar neste momento. Sem sombra de dúvida. Estamos perto do final. Sem sombra de dúvida. O senhor até dúvida. usou uma expressão um pouco antes da entrevista, que estamos pressionados. Qual é a expressão? Chegamos no canto da cerca. Não tem mais para onde sair. Não tem para onde sair. Tem que tomar uma decisão. O senhor aconselharia um produtor rural que precisa de certidão
a fazer o quê enquanto advogado? Ele pode se servir, com os departamentos jurídicos que possuem, de medidas disponíveis. A exemplo de depositar em juízo o valor, e esse depósito judicial equivale ao pagamento do tributo, e discuti-lo judicialmente enquanto não se chega ao fim dessa disputa judicial a cobrança retroativa do Fundo Rural. Ele pode também aderir ao PRR e ter as reduções nele previstas e pôr uma pá de cal em cima desse assunto, já que o Fundo Rural ordinário, o gerado de 1º de janeiro de 2018 para cá, não se discute, ele é devido, exigível, constitucional, sofreu o processo legislativo adequado e sobre ele nada mais pesa sobre nenhuma discussão, é só esse passado. Ou ele se valer, como alguns contribuintes já têm, principalmente de grande porte, medidas judiciais desobrigando ao pagamento retroativo. Mas isso também depende de decisão de litigar, de disputar com a União, de processar a União nesse sentido. Bom, você acaba de ouvir Dr. Joaquim Ferraz, advogado, conhece profundamente o Fundo Rural porque é também pecuarista, produtor rural, lá na região de Tapetinga, também no sul de Minas. Portanto, está no dia a dia do trabalho, da dificuldade do produtor rural com toda essa legislação em vigor e esses impostos são cobrados agora. Passamos o recado, doutor? Acho que chegou a hora do produtor rural tomar uma decisão sobre como administrar esse passivo do Fundo Rural. Bom, você ouviu aí o recado do Dr. Joaquim Ferraz. Agradeço a entrevista mais uma vez. Voltamos ao programa. E no próximo bloco você confere que a colheita de trigo no estado do Paraná já alcança 98% da área prevista. E veja ainda nesta edição que as exportações de arroz do Brasil alcançaram o maior volume em outubro para o mês e também atingiram a maior marca do ano. Nós voltamos já. Impulsionados pelo arroz, as exportações de cereais do Rio Grande do Sul apresentaram um crescimento de mais de 168% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Quem traz as informações para a gente é a Annelise Nicolodi. Os números totais das exportações gaúchas no agronegócio referentes ao mês de outubro registraram melhora na comparação com setembro. O estado gaúcho exportou 961 milhões de dólares em outubro, valor que representa um crescimento de 7,81% em relação ao mês anterior. Quanto aos índices relativos ao acumulado do ano, o setor soma uma exportação de 10,64 bilhões de dólares, que representa 4,7% a mais do que os 10 primeiros meses de 2017. O destaque dos dados fica por conta do grupo de cereais, composto por arroz, milho e trigo, que obteve melhora de 81,73% se comparado a setembro e 168,79% se comparado a outubro do ano anterior. O valor negociado foi de 57 milhões de dólares, quase todo relativo ao arroz, muito em função dos leilões de PEP e PEPRO que foram realizados no período da colheita e ajudaram a estimular a exportação e a desafogar os estoques. Fatores positivos para os produtores e que influenciaram nos preços. Com isso, a conjuntura para o fim deste ano e o ano que vem é positiva. A China segue sendo o grande parceiro comercial do agronegócio gaúcho, destino de 46,8% do valor exportado, 4,7 bilhões de dólares. O assunto por aqui agora é trigo. O Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, o estado que mais produz o cereal aqui no Brasil, divulgou nesta terça-feira os números de colheita do cereal para o estado. Até esta última segunda-feira, quase toda a área plantada já havia sido colhida.
O ritmo estava em 98% de tudo cultivado. Agora a gente confere na tela como está a condição das lavouras que se encontram ainda nos campos. De acordo com o DERAL, 72% delas têm condições boas, 23% condições médias e 5% da safra que ainda se encontra para ser colhida tem uma condição classificada como ruim. Vale a gente lembrar que o estado do Paraná sofreu ao longo dos últimos meses com algumas intempéries climáticas, o que acabaram prejudicando a safra de trigo por lá. De acordo com o DERAL, todo aquele restante de trigo que ainda se encontra no campo para ser colhido já está em fase total de maturação. A gente fala agora sobre o agronegócio brasileiro, que já responde por 1/4 do PIB do Brasil e é responsável por levantar a nossa economia. Mas se não fossem os entraves logísticos, essa participação poderia ser ainda maior. E para ficar à frente deste desafio, o governo federal, junto ao MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o AgroMás. Sobre este programa, você confere informações com Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMás, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMás é isso. São 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. E é hora de mais previsão do tempo por aqui. Atenção para as informações sobre o clima na região Centro-Norte com Juliana Rezende. Nas áreas mais ao norte do país, o cenário vem sendo de chuvas mais fracas, isoladas, mal distribuídas. Por isso que as condições de umidade do solo vêm melhorando aos poucos. Grande parte da Bahia, Tocantins, grande parte também da região norte. Mas algumas áreas do extremo norte brasileiro ainda seguem com problemas de déficit hídrico. Baixos índices de umidade do solo ainda não favorecem o desenvolvimento das lavouras na região. No decorrer desses próximos dias, tem previsão de chuva ainda mais concentrada pela região norte, chuvas fortes entre o Amazonas, o estado do Pará. Rondônia também vai seguir bastante influenciado por conta de instabilidades, calor e umidade do ar mais elevado. Mas, enquanto isso, no interior do Nordeste, por enquanto, chuva muito fraca e isolada e até predomínio de tempo mais seco. Esse cenário muda a partir da semana seguinte. Vamos ter muita instabilidade avançando pela região norte e também região nordeste. A expectativa é de chuva mais expressiva, principalmente pela principal fronteira agrícola do Brasil, o Mato Piba. Chuva forte, acompanhada então de pancadas intensas que podem garantir o aumento das condições de umidade do solo, favorecendo grande parte dos produtores na região. Esse cenário de chuva forte vai seguir acontecendo até o comecinho do mês de dezembro. Então as chuvas vão ser intensas, com acumulados elevados, riscos para temporais, até pelo menos o começo do próximo mês. Essa chuva toda tem potencial para reverter a situação de déficit hídrico no solo em algumas áreas produtoras do Nordeste e aumenta cada vez mais os índices de umidade do solo em pontos da região norte, interior do Nordeste também, favorecendo então grande parte das culturas que já estão em fase de desenvolvimento e necessitam de um solo com bastante umidade para garantir bom crescimento. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere que produtores estão na expectativa para a safra de manga Palmer em São Paulo. E ainda nesta edição, Mato Grosso do Sul tem potencial produtivo para o cultivo de bananas. Nós voltamos já. A Agricultura BR de volta, agora trazendo em destaque a fruticultura.
Após o início da colheita da manga tome no interior de São Paulo, os produtores se preparam agora para a entrada da variedade Palmer. As informações com Gustavo D'Angelo. Enquanto a manga tome se aproxima do seu pico de colheita, produtores paulistas se preparam para iniciar a safra da Palmer. Nas regiões de Monte Alto, Taquaritinga, Valparaíso e Mirandópolis, alguns produtores já estão colhendo pequenos volumes em seus talhões mais precoces, mas ainda consideram cedo para afirmar que a temporada da variedade começou. Isso porque são poucos os casos de indução floral no estado, deixando grande parte da produção concentrada no período natural de colheita. A safra deve ter seu início dentro das próximas semanas, quando as frutas atingirem o ponto ideal para comercialização. Para esta temporada 2018-2019, espera-se uma redução bastante expressiva no volume colhido, principalmente pela floração irregular da Palmer. A expectativa, por parte dos produtores, é de que a redução da oferta amenize a queda dos preços, mas isso depende da qualidade da fruta, que ainda é um mistério em meio ao regime hídrico intenso deste ano. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E a Agraer do estado do Mato Grosso do Sul está com um projeto para propagação das bananas do estado com incentivo à produção. A repórter Kaile Rodrigues traz mais informações. Mato Grosso do Sul tem potencial produtivo para cultivar banana, porém o número de plantação contendo o fruto ainda é pequeno no estado. Esta pesquisadora da Agraer está à frente de um trabalho da agência que visa potencializar a produção. Nós estudamos diferentes meios de cultura que visam otimizar esta multiplicação para que a gente possa ter um número relativamente grande de plantas num curto espaço de tempo, independente da época do ano. Foram feitos ensaios com espécies de banana prata e nanica. O projeto está em fase inicial. As mudas são dos experimentos laboratoriais. Esse projeto ele tem que dar continuidade. A partir da obtenção de um grande número de plantas, ele tem que ser ampliado, né? E ele visa fornecer essas mudas de qualidade, mudas isentas de pragas e doenças, né, para que o produtor possa ter um plantio sadio em sua propriedade e não tenha perdas, né, devido à ocorrência de doenças. O nosso estado tem potencial para o cultivo de banana, assim como outras fruticulturas. Por que não vai à frente? O que falta? Precisa de políticas públicas, né, que possam ter um incentivo maior e que o produtor também fique respaldado de alguma forma, né? Que ele tenha, hoje, segundo dados do Ceasa, 70% a 80% da cultura de banana, especificamente, vem de outros estados. Então, nós produzimos ainda muito pouco, apesar de termos potencial para aumentar a produção aqui no estado. Muito obrigada, pesquisadora, pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. E será realizado de 16 a 18 de outubro no estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente no município de Maracaju, o Showtech 2019. E um representante da Sapeagro faz um convite para você. Meu nome é Rodney Godani, eu sou gerente de produção animal do Grupo Sapeagro e estou aqui hoje para convidar os produtores, os amigos todos que venham participar dessa feira, porque aqui sim nós temos muita tecnologia, muita informação a ser buscada e isso é muito importante para o produtor. O produtor tem que andar atrás disso e aqui na Showtech nós vamos estar com essas informações aí bastante reunidas, muitas empresas, muita pesquisa sendo demonstrada. E é hora de mais uma previsão do tempo por aqui. Atenção, produtores da região centro-oeste do país, a Juliana Rezende traz os destaques.
No centro-oeste, o calor e a umidade do ar mais elevados favorecem a formação de nuvens carregadas, assim como os ventos no alto da atmosfera, que trazem mais umidade lá da Amazônia para a parte central do país. É por isso que os índices de umidade do solo seguem cada vez mais elevados nos 3 estados da região. E esse cenário de chuvas frequentes ainda vai seguir acontecendo nos próximos dias. Até o dia 24 de novembro, chuva forte entre Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul também, com acumulados expressivos de 50 a 70 milímetros é o volume de água no decorrer desses próximos dias. E essa chuva vai seguir persistindo. A partir do dia 25, chuvas mais fortes ainda entre Mato Grosso e Goiás. Chuva começa a diminuir aos poucos no estado do Mato Grosso do Sul, mas o risco para temporais ainda persiste entre os estados de Goiás e Mato Grosso também. E até pelo menos o comecinho do mês de dezembro, esses 2 estados vão seguir recebendo fortes pancadas de chuva, risco para temporais, enquanto a chuva segue bastante fraca e isolada no estado do Mato Grosso do Sul. E será realizado amanhã em Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, no Tatersal do Sindicato Rural do município, um fórum para debater os desafios do agronegócio. E quem traz as informações para a gente é o repórter José Cunha. No próximo dia 21 de novembro agora acontece em Maracaju o Fórum de Inovação em Agronegócio. E eu vou conversar com o Alex Meloto, que é diretor executivo da Fundação MS, para saber um pouquinho mais sobre esse evento. Alex, qual que é o foco do fórum? Bom, a programação desse fórum foi elaborada com base nos principais desafios do setor agrícola de Mato Grosso do Sul. Essa é uma programação anual e nacional da Federação de Plantio Direto e neste ano é a primeira vez que o fórum acontece em Mato Grosso do Sul. Então nós elaboramos uma programação baseada numa problemática que vem da roça, que são eles a rotação de culturas, a perda de solo e água no nosso sistema agrícola e a compactação de solos. Qual que é o número de grãos produzidos no Brasil através desse sistema de plantio direto? Bom, a estimativa da Federação Brasileira de Plantio Direto é que nós tenhamos 34 milhões de hectares cultivados no Brasil em sistema plantio direto. É uma área crescente, né? O sistema plantio direto cresce tanto quanto a área agrícola cresce no Brasil. Isso tem algum impacto também na questão ambiental? Muito impacto. O sistema plantio direto, ele é o único sistema de cultivo e de uso no solo na história da humanidade que pega o solo, usa e devolve melhor do que pegou. Então é um sistema de produção conservacionista, como nós chamamos. Então ele preza pelo não revolvimento do solo, pela rotação de culturas e pela cobertura permanente do solo durante todo o ano. Então é um sistema que você permite que haja percolação da água no solo, então você reduz o volume de erosões tanto pela capacidade de infiltração quanto pela cobertura do solo, e é um sistema que entrega sempre altas produtividades. E o evento vai ter várias palestras, né? Quais serão assim, os outros assuntos que serão tratados nesse evento? Bom, além das 3 temáticas já comentadas, nós vamos falar sobre o índice de qualidade do plantio direto, exclusivamente para Mato Grosso do Sul. Esse é um fator que está sendo elaborado pela própria Federação Brasileira de Plantio Direto, junto com a Embrapa, junto com universidades, que visa avaliar a qualidade do sistema plantio direto, para que o produtor rural possa entender em que nível ele está do seu plantio direto e que no futuro próximo ele possa inclusive ser remunerado pela qualidade do seu plantio direto, haja visto que é uma tecnologia sustentável e que faz bem para todo o planeta. E para quem quiser participar do evento? As inscrições são pelo site da Federação Brasileira de Plantio Direto ou então na hora do evento, no dia 21 às 7h30 da manhã, no Tatersal do Sindicato Rural de Maracaju. Obrigado, Alex, pelas suas informações. Então é isso, o fórum acontece em Maracaju na próxima quarta-feira, dia 21 de novembro. José Cunha, para o SBA. E amanhã, quarta-feira, você vai acompanhar os destaques ao vivo desse evento no programa Bom Dia Produtor. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e voltamos com as últimas notícias do Agricultura BR. Esta edição do Agricultura BR volta já. E um projeto desenvolvido dentro da Universidade de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, mostra que produtores estão fazendo uma renda extra com confinamento de gado de corte. A diferença está no custo mais baixo da alimentação, no ganho de peso e na precocidade dos animais que são abatidos. Tradicional criador de animais em pastagens, o Rio Grande do Sul abre aos poucos os olhos para o sistema de integração capaz de garantir a expansão da área de grãos e, ao mesmo tempo, assegurar carne de qualidade, com mais rapidez,
menor custo e em menor área. É o confinamento. Aqui, alunos do curso de Medicina Veterinária testam o quanto o confinamento pode reduzir os custos da criação, principalmente se o produtor puder oferecer os grãos que são produzidos dentro da propriedade. As regiões produtoras de grãos, como o caso do Rio Grande do Sul, têm um número crescente de bovinos em confinamento. A vantagem é que os criadores podem aproveitar os resíduos das lavouras de soja, trigo e milho na dieta dos animais. Pode ser uma vantagem, então, para o produtor que tem o grão, porque diminui o custo e barateia também o custo do confinamento. Então, com o resíduo de lavoura ou com a própria produção do grão que sobra do produtor, ele pode fazer um confinamento, que a base do confinamento é, então, o baixo custo, a baixa infraestrutura que demanda e o baixo tamanho de piquete, porque o confinamento ele demanda muito pouco, tanto de infraestrutura quanto de valor aquisitivo. A linha de pesquisa é chamada de alto grão ou dieta sem volumoso e tem o objetivo de avaliar o desempenho de novilhos jovens em termos de conversão alimentar, especialmente de raças que tenham precocidade de acabamento de carcaça, tão desejada pela indústria frigorífica, e que são de raças britânicas, entre elas a Angus. Então a nossa ideia é testar alternativas, né, produção grãos que são produzidos na época do inverno para utilização nesses sistemas de alimentação. E a gente já vem testando então, desde o primeiro confinamento, testamos como tratamento, vamos dizer assim, padrão o grão de milho, testamos o grão de milho com aveia, testamos o grão de cevada, testamos o próprio grão de milho com núcleos proteicos e agora então, nesse último confinamento, estamos testando a cevada com uma outra alternativa, que é uma alternativa à mistura grão mais núcleo, que é então a utilização da ração total desintegrada, a ração total peletizada em confinamento alto grão. Os resultados, segundo a coordenadora do projeto, são muito interessantes, tanto de desempenho técnico quanto viabilidade econômica. Temos obtido aí resultados bastante interessantes, tanto de desempenho técnico, né? E aí eu me refiro a ganho de peso, conversão alimentar, score de condição corporal, eficiência alimentar, né? Todos esses dados aí referentes ao desempenho técnico dos animais, como também a gente faz uma avaliação, e isso é bem importante dentro do sistema que a gente trabalha, a avaliação da viabilidade econômica de toda essa ferramenta dentro do sistema. Então, a gente avalia o custo da dieta e o benefício, né, vamos dizer assim, a receita bruta que a gente tem com a venda desses animais, sempre pensando que a gente está trabalhando com raça que tem programa de qualificação no Rio Grande do Sul, né, que é a raça Angus, e que a gente consegue, através dessa bonificação, agregar valor tanto para a indústria como para o produtor. E, obviamente, que agrega valor e agrega qualidade, né, para o consumidor. O consumidor vai ter a certeza de estar comprando, de estar adquirindo um produto de qualidade superior através dessa certificação dos programas. Então, essa bonificação que a gente recebe por qualidade, né, padrão racial, qualidade em termos de carcaça, de acabamento de gordura, idade, né, idade de animais sempre, como eu disse, animais jovens ou super jovens, a gente consegue bonificar e hoje os programas pagam aí até 12% de bonificação em cima do preço base da carcaça. O tempo de confinamento vai depender do peso inicial de cada animal e o ganho diário da dieta que ele está recebendo. Mas o milho é o que proporciona ganho mais elevado. Mas a proposta é sempre oferecer alternativas para o criador em função do custo. Por isso, a cevada tem se mostrado com ganhos diários de quase 2 quilos por dia. No caso dos terneiros, eles chegam no confinamento com 220, 250 quilos e são abatidos entre 380 e 400 quilos. Isso nos animais que têm entre 12 e 14 meses. Os custos também são avaliados dentro do programa, levando em consideração que a alimentação representa 80% do custo total. Quando trabalhado com grãos de cevada,
o custo foi de R$ 5,50 por cabeça-dia, considerando que os animais receberam bonificação máxima na indústria, chegando a R$ 9,90 o quilo da carcaça. E com essas informações, nós encerramos esta edição da Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Até mais.